paz, seja bem-vindo a esse momento de oração, de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro Sozo e estamos no capítulo Desfazendo as Mentiras, e eu estou reservando um tempo para falar sobre os 3 tipos de mentiras, porque são tipos de enganos que vêm sobre os cristãos e geram uma destruição. E nós precisamos aprender mais sobre isso para nos ajudar e ajudar outras pessoas. O terceiro tipo de mentira é chamado de sugestões engenhosas, tá? Estas são mentiras que Satanás apresenta enquanto despassado de anjo de luz, e no começo elas podem parecer inocentes, mas ao associar com as mentiras, um forte espírito de oposição se desenvolve, e para lidar com esse problema devemos localizar a origem dele e desenterrar a raiz. Adão e Eva, eles foram enganados pela astúcia serpente de uma forma que aquilo parecia algo bom, mas na verdade não era nada bom. Aqui no livro até fala, sugestões engenhosas começam na forma de ideias aparentemente inofensivas. Essas ideias, elas assumem, muitas vezes podem assumir a forma de tentação, e se não forem abordadas à luz da palavra de Deus, essas mentiras vão transformar uma pequena chama em um inferno incontrolável. E aqui conta um exemplo típico que acontece com muitas pessoas. Um homem chamado Rei, ele chegou extremamente cansado do serviço. Ele observou que a esposa já estava dormindo, os filhos já estavam dormindo, e ali ele sentou no sofá e começou a assistir um filme. E quando de repente o filme começou a ter cenas fortes, e ele se percebeu vendo um filme adulto, E ali ele pensou, não, é apenas um filme inofensivo. E dali ele pensou assim, não, é inofensível, isso aqui é apenas um filme idiota. E de um filme idiota passou, um filme idiota entre aspas, passou a um pecado, tá? Então ali esse exemplo, ele é bem esclarecedor para o ponto que a gente quer abordar sobre essas sugestões engenhosas, tá? E o Chris Vallotton, ele fala assim que a batalha contra o pecado, ela é vencida na mente, tá? Então, se esse rapaz, esse homem, ele se policiasse ali na mente, mas ele mesmo, ele viu como inofensivo, como um filme idiota, e ali ele começou a ter práticas pecaminosas. Então, o diabo, ele é assim, ele começa a entreter os pensamentos, a mente, e vai posicionando a pessoa através da manipulação da mente, tá? Em posições de derrota. É por isso que a Bíblia diz lá em Tiago 4, versículo 7, resistir ao diabo e ele que vai fugir de nós. Não é nós que temos que fugir dele. Nós fazemos com que ele fuja de nós com a nossa resistência. E essa resistência vai exigir determinação nossa, tá? Então, aqui tem alguns exemplos que é muito visto lá no Sozo, alguns tipos de pensamentos de sugestões engenhosas. O espírito de decepção, tá? É um tipo assim, se eu sou poderoso, ou se eu ouço de Deus, por que eu preciso ouvir os conselhos de outras pessoas? Eu não preciso de outras pessoas. Isso às vezes, a maioria das vezes é porque a pessoa passou por uma decepção, e aí ela se associa a esse espírito, essa mentira, essa sugestão engenhosa. Falta de confiança em Deus. Preciso de dinheiro.
Deus ainda não veio para resolver o meu problema. Então talvez eu deva resolver a minha falta de dinheiro com as minhas próprias mãos. Qualquer coisa eu uso cartão de crédito, qualquer coisa eu faço um empréstimo. Então isso é um tipo de sugestão engenhosa, tá? Falta de autoconfiança. Falhei muitas vezes no passado, vou ter que encontrar outra maneira de conseguir uma promoção. Então, aqui são 3 exemplos, tá? Então, essas sugestões engenhosas, elas trabalham lado a lado com o espírito de engano. E eles vão atuando com mentalidades perigosas e o engano cega os indivíduos, a possibilidade dele estar errado em algum momento. É aquela pessoa que sempre se acha certo, fazendo o que é certo, aquilo que não é certo. Tá? É preciso muito trabalho e disposição para se arrepender, olha as chaves aqui, arrependimento e renunciar a essas associações. Eu conheço cristãos, pessoas altamente assim influentes no meio cristão, mas que têm posicionamentos que para ela é certo, né? Aqui no livro conta outro exemplo, tá? De um homem que estava há 24 anos casado, estava numa crise, procurou o SOSO e ele chegou lá e ele falou bem assim: eu estou aqui porque os meus filhos vão ficar arrasados se eu me separar. E aí a ministra do SOSO fala bem assim: então seu posicionamento não é favorável com o que a Bíblia diz, né? E o SOSO vai te apoiar para você viver uma cura e uma transformação do seu casamento. Você quer uma restauração do seu casamento? E ele disse que não. E aí a ministra do SOSO foi muito dura com ele e falou: então nós vamos encerrar. E ali ele ficou pensativo e ele falou assim: bom, eu tô aqui, então eu vou tentar. E aí ele começou a sessão do SOSO e ele foi permitindo que Jesus, né, fosse falando com ele. E ali ele viu o quanto ele estava errado, que ele precisava se arrepender. Ele pediu perdão ao Senhor e ele pediu perdão por fazer parceria com essas sugestões engenhosas que estavam na mente dele, enganando ele, e ele pediu para que o Senhor substituísse aquela mentira de que ele deveria separar pela verdade de Deus. E ali ele perguntou: o que o Senhor tem em troca para mim? E ali ele se sentiu curado porque o Senhor ministrou sobre o coração dele a cura. Tá? Então, muitas vezes nós vamos ter que se colocar neste lugar de humildade e perguntar ao Senhor o que o Senhor tem em troca. Eu libero perdão, eu peço também perdão e eu não quero mais ter esse tipo de mentira. Tudo que nós precisamos é fazer uma parceria com Deus, tá? Tudo que nós precisamos é fazer uma parceria com o Senhor Jesus para que a verdade seja estabelecida. Jesus, ele mostrou como vencer uma batalha espiritual quando ele venceu o diabo ali no deserto. Jesus, ele foi ali no deserto, depois de 40 dias, você sabe a história, ele foi tentado por Satanás. Então, em vez dele alimentar os sentimentos que Satanás estava colocando através daquelas falas, Jesus imediatamente respondeu todas as tentações de Satanás com as verdades de Deus. Tá? Quantos desânimos, quantas aflições nós sentimos por não devolver essas ciladas, esses dardos inflamados de Satanás com a própria palavra de Deus, né? Porque Jesus falou assim, quando Satanás disse para ele transformar pedras em pão, Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, né? E quando o diabo ofereceu a Jesus um atalho para a promessa dele, Jesus falou: adore o Senhor, seu Deus, e só a ele prestará culto. Isso está lá em Lucas 4:8, né? E nem só de pão viverá o homem, em Mateus 4:4. Então, lá em 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6, fala o quê?
Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele não fala que é Deus que vai destruir, ele fala que destruímos, tá? E está no plural, significa que eu, você, juntamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vamos fazer isso, tá? Empoderados por Jesus, porque a graça, a misericórdia, o favor de Deus, de Jesus sobre nós, é para nós vencermos o mundo, porque ele venceu, nós venceremos também. Amém? Então fala bem assim, continuando, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Nós que temos que submeter os nossos pensamentos à obediência de Cristo, tá? Essa é a chave para nos tornarmos semelhantes a Jesus, tá? Então, se nós desejamos viver poderosamente como Cristo, devemos treinar para ouvir a voz de Deus e rejeitar qualquer outra voz que não seja a do Senhor Jesus. A voz de Deus vai nos impulsionar para os pensamentos que Ele tem sobre nós. Quais são os pensamentos dele? São de paz, de um futuro, de prosperidade. Amém? Esses são os pensamentos dele. As verdades dele ecoam na eternidade e trazem cura, restauração e esperança. Jamais um pensamento de Deus vai trazer medo, vai trazer pânico ou aflição à sua vida, tá? Em Efésios 6, versículo 11 fala para nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Isso significa que vamos passar por dias maus, sim, tá? Jesus não falou que viveríamos um mar de rosa. Ele falou que teríamos aflição, mas que nós iríamos vencer também, pois ele venceu. Amém? E é através da armadura de Deus. É revestindo o capacete da salvação, e o capacete da salvação ele é fortalecido com a palavra de Deus. Amém? E lá em Gálatas 5, 22, 23, fala que os frutos do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciente, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que passa disso são os frutos da carne, e os frutos da carne não vêm de Deus. Vem de Satanás, amém? Então, nós estamos encerrando aqui o capítulo sobre desfazendo as mentiras, para que você venha refletir, amém? E buscar do Espírito Santo a cura sobre essas mentiras. Então, feche os olhos neste momento e pergunte ao Espírito Santo se existe alguma mentira ou mentalidade profana no qual você tenha estado em parceria. Peça para que ele te mostre onde e como você aprendeu e fez essa parceria com tal mentira. Agora peça para que o Espírito Santo te perdoe por acreditar nessa mentira e torná-la como uma verdade. Perdoe qualquer pessoa que você sinta ter te impulsionado a acreditar em tais mentiras. Perdoe a si mesmo por fazer parceria com essas mentiras e pergunte a Deus se existe algum apego demoníaco a essas mentiras. Renuncie à participação com qualquer desses espíritos e ordene-os para que saia de você no nome de Jesus. Pergunte agora a Jesus qual é a verdade que Ele quer te dar em troca das mentiras que você renunciou hoje e convide o Espírito Santo para continuar a caminhar com você nessa fase, enquanto você troca suas prévias mentalidades profanas pela verdade de Deus.
e peça ao Espírito Santo para inspirar você a compreensão da palavra de Deus, para que você seja capaz de encontrar na Bíblia as verdades que Ele tem transmitido para você substituir pelas mentiras. Amém? Amém. Eu fui falando passo a passo, eu fui um pouco rápida para o vídeo não ficar tão demorado, mas se você sentir necessidade, volta essa parte, vai dando pausas e refletindo e fazendo essa reflexão e pausando até que você seja melhor ministrado, amém? Então nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos porque Tu és a verdade, Tu és o amor, Tu és a vida, Tu és a mansidão, Tu és a nossa fidelidade, Tu és tudo em nós, a nossa alegria. E hoje te damos graça porque o Senhor tem trago luz ao nosso coração. Senhor, que nessa hora todas as mentiras enraizadas no coração dos teus filhos sejam despedaçadas agora. Eu dou um comando profético agora, que o Senhor Jesus, aquele que tem os olhos de fogo, os olhos que tudo vê, que tem em sua boca uma espada afiada, cheia da verdade, cheia da presença da glória de Deus, agora venha destruir agora todas as obras de Satanás, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e desfaça, Senhor, todo o mal na vida dos teus filhos, Senhor, que tem acreditado em mentiras, que tem acreditado, Senhor, em sugestões, Senhor, engenhosas, que tem, Senhor, se revestido de lentes pintadas. Nessa hora nós damos um comando e uma ordem para que esse espírito de mentira seja destronado agora e a verdade que flui do trono de Deus agora seja implantada aonde havia essa mentira, que seja trocada agora pela verdade em nome de Jesus. Nós declaramos que Jesus é o Rei dos Reis, é aquele que reina com verdade, com poder, com justiça e equidade. É esse o Rei da Glória que reina sobre a sua vida e sobre a sua geração, e o sangue dele te reveste, te purifica e te santifica para novos tempos, novas estações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e até amanhã.